18 de março. Somos aquilo que possuímos. Para se compreender o relacionamento, tem de haver uma atenção passiva, a qual não destrói o relacionamento. Pelo contrário, ela torna o relacionamento muito mais vital, muito mais importante. Então existe nesse relacionamento uma possibilidade de afeição verdadeira. Existe uma ternura, uma sensação de proximidade, que não é um mero sentimento ou uma sensação. E se formos capazes de ter essa aproximação, esse tipo de relacionamento em relação a tudo, então os nossos problemas serão facilmente resolvidos. Os problemas que têm que ver com os bens, com as posses. Porque nós somos aquilo que possuímos. O homem que possui dinheiro é o dinheiro. O homem que se identifica com a propriedade é a propriedade, a casa, a mobília. O mesmo acontece com as ideias ou com as pessoas. E quando existe o sentimento de posse, não há relacionamento. Mas a maior parte de nós é possessiva, porque não tem mais nada se não possuir. Somos como conchas vazias se não possuímos. Se não preenchermos a nossa vida com mobiliário, com música, com conhecimento, com isso e aquilo, e essa concha faz imenso barulho, e a esse barulho chamamos viver. E com isso ficamos satisfeitos. E quando se dá uma ruptura, um corte em relação a isso, então surge a tristeza, porque então nos descobrimos subitamente tal como somos, uma concha vazia com pouco significado. Assim, estar consciente de todo o conteúdo do relacionamento é ação, e a partir dessa ação existe uma possibilidade de uma relação verdadeira, uma possibilidade de descoberta da sua grande profundidade, da sua grande importância e de se saber o que é o amor. (5 de março). Relacionamento. O relacionamento baseado na necessidade mútua só pode trazer conflito, independentemente do quanto possamos ser interdependentes. Nós estamos a nos usar uns aos outros com um propósito, com um fim. Quando há um fim em vista, não há relacionamento. Você pode me usar e eu posso te usar. Nesse uso perdemos o contato. Uma sociedade baseada no uso mútuo constitui os alicerces da violência. Quando utilizamos outra pessoa, temos apenas a imagem do fim que temos em vista. O fim, o ganho, impede o relacionamento, a comunhão. Na utilização de outra pessoa, por mais gratificante e reconfortante que seja, está sempre presente o medo. Para evitarmos esse medo, temos de possuir. A partir desta posse surge a inveja, a desconfiança e o conflito constantes. Um tal relacionamento nunca poderá ser uma fonte de felicidade. Uma sociedade cuja estrutura se baseia na mera necessidade fisiológica ou psicológica tem forçosamente de alimentar o conflito, a confusão e a miséria. A sociedade é a projeção de nós mesmos no nosso relacionamento com o outro, no qual predominam a necessidade e a utilização. Quando fazem uso de outra pessoa para responderem às suas necessidades físicas ou psicológicas, não estamos de fato em relação com essa pessoa. Não tem verdadeiramente qualquer contato com ela, nenhuma comunhão com ela. Como é possível estar em comunhão com o outro quando ele está a ser utilizado como uma peça de mobiliário para nossa conveniência e conforto? Portanto, é essencial compreender a importância do relacionamento na vida diária. (6 de março). O eu é a posse. A renúncia, o autossacrifício, não é um gesto de grandeza que deva ser elogiado e seguido. Queremos possuir porque sem a posse não existimos. As posses são muitas e variadas. Alguém que não tem posses materiais pode estar apegado ao conhecimento, às ideias. Outro pode estar apegado à virtude, outro à experiência, outro ao nome e à fama e assim por diante.
Sem as posses, o eu não existe. O eu é a posse, a mobília, a virtude, o nome. Por causa desse medo do não ser, a mente está apegada ao nome, à mobília, ao valor. E abandoná-los por um nível mais elevado, sendo mais elevado aquilo que é mais gratificante, mais permanente. O medo da incerteza de não ser produz o apego à posse. Quando a posse não é satisfatória ou provocador, renunciamos a ela em troca de um apego mais prazeroso. A posse mais gratificante é, em última instância, a palavra de Deus, ou o seu substituto, o Estado. Enquanto não estiverem dispostos a ser nada, e de fato não estão, é inevitável que vocês alimentem a tristeza e o antagonismo. A vontade de ser nada não é uma questão de renúncia, de constrangimento interior ou exterior, mas de ver a verdade do que é. Ver a verdade do que é nos liberta do medo, da insegurança. O medo que alimenta o apego e conduz à ilusão de desapego, de renúncia. O amor por o que é o começo da sabedoria. Só o amor pode partilhar e só ele pode entrar em comunhão. Mas a renúncia e o autossacrifício são os caminhos do isolamento e da ilusão. Sete de março. Explorar é ser explorado. Como a maioria de nós procura o poder sobre uma forma ou outra, é assim estabelecido o princípio da hierarquia, o novato e o iniciado, o aluno e o mestre. E até mesmo entre os mestres existem graus de crescimento espiritual. A maior parte de nós adora explorar e ser explorado. E o sistema em que vivemos nos oferece todos os meios para tal, estejam eles ocultos ou à vista. Explorar é ser explorado. O desejo de fazermos uso dos outros para as nossas necessidades psicológicas abre caminho à dependência. E quando dependemos, temos de agarrar, de possuir. E aquilo que possuímos nos possui. Sem dependência, sutil ou grosseira, sem possuirmos coisas, pessoas e ideias, ficamos vazios, nos tornamos algo sem importância. Queremos ser alguma coisa e, para evitarmos um medo corrosivo de não sermos nada, passamos a pertencer a esta ou aquela organização, a esta ou aquela ideologia, a esta igreja ou aquele templo. Portanto, somos explorados e, por nosso lado, também exploramos. 11 de março. O apego é uma fuga. Tentem estar conscientes do vosso condicionamento. Só o podem conhecer de forma indireta em relação a algo. Não é possível estarem conscientes do seu condicionamento como uma abstração, porque nesse caso tudo se passa a um nível meramente verbal com pouco significado. Estamos apenas conscientes do conflito. O conflito existe quando não há integração entre o desafio e a resposta. Esse conflito é o resultado do nosso condicionamento. O condicionamento é apego. Apego ao trabalho, à tradição, à propriedade, às pessoas, às ideias e assim por diante. Se não houvesse qualquer apego, haveria condicionamento? É claro que não. Portanto, por que é que sentimos apego? Sinto apego ao meu país porque, através da identificação com ele, me torno alguém. Me identifico com o meu trabalho e assim o trabalho se torna importante. Eu sou a minha família, a minha propriedade. Estou apegado a tudo isso. O objeto do meu apego me oferece o meio de fuga ao meu próprio vazio. O apego é uma fuga e é a fuga que fortalece o condicionamento. (8 de março). Cultivar o desapego. Só existe apego. Não existe uma tal coisa que se possa chamar desapego. A mente inventa o desapego como reação à dor do apego.
Quando vocês reagem ao apego, se tornando desapegados, isso significa que estão apegados a qualquer outra coisa. Assim, todo esse processo é um processo de apego. Estão apegados à sua mulher ou ao seu marido, aos seus filhos, a ideias, à tradição, à autoridade e assim por diante. E a sua relação a esse apego é o desapego. Cultivar o desapego é o resultado da tristeza, da dor. Querem fugir da dor, do desapego, e a sua fuga é encontrar algo a que pensa que se pode apegar. Portanto, existe apenas o apego. E é uma mente estúpida que cultiva o desapego. Todos os livros dizem, sejam desapegados. Mas qual é a verdade disso? Se observarem a sua própria mente, poderão ver uma coisa extraordinária, que ao cultivar o desapego, a sua mente está a tornar apegada a uma outra coisa. 9 de março. O apego é autoilusão. Somos as coisas que possuímos. Somos aquilo a que estamos apegados. O apego não tem qualquer nobreza. O apego ao conhecimento não é em nada diferente de qualquer outra dependência gratificante. O apego é estar absorto sobre si mesmo, quer seja ao nível mais baixo ou mais elevado. O apego é autoilusão. É uma fuga ao vazio do eu. As coisas às quais estamos apegados, bens, pessoas, ideias, se tornam o mais importante. Pois sem as muitas coisas que preenchem o seu vazio, o eu não tem existência. E o medo de não existir, que dá origem à posse, e o medo alimenta a ilusão, a sujeição às conclusões. As conclusões materiais ou ideológicas impedem a fruição da inteligência, da liberdade, na qual é única e exclusividade nela. A realidade pode passar a existir, e sem esta liberdade, a astúcia é tomada por inteligência. Os caminhos da astúcia são sempre complexos e destrutivos. É esta astúcia autoprotetora que origina o apego. E quando o apego causador, é esta mesma astúcia que busca o desapego e encontra prazer no orgulho e na vaidade da renúncia. A compreensão dos caminhos da astúcia, dos caminhos do eu, é o princípio da inteligência.